Olá, tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre o enneagrama e a apometria somática, mudando padrões que possam estar, de repente, atuando no seu campo de vida. Vem comigo para essa Live Express, você vai trilhar um cenário de transformação e tomada holístico, especializado em apometria e também em reprogramação mental. E nessa Live Express eu quero te ajudar exatamente nesse processo para que você possa ser uma pessoa mais leve, mais feliz e que você possa trilhar o exercício do autoconhecimento. Então, já me segue se você não me conhece ainda, tá? E vem comigo para um cenário de transformação. Bom, primeiro vamos entender o que é o Enneagrama, né? O Enneagrama é uma ferramenta muito poderosa de autopercepção, de autoconhecimento, onde ela pode te ajudar a você entender os motivadores que estão por trás de quem sou eu. Quando você começa a entender esses motivadores que estão por trás de quem sou eu, você começa a se conhecer com muita profundidade. Você começa a se perceber e começa a entender coisas do tipo, por que muitas vezes eu faço aquilo que eu faço? Por que muitas vezes eu quero fazer uma coisa e quando eu vou ver eu faço exatamente o oposto que eu gostaria de fazer? Por que muitas vezes eu gostaria de dizer não, mas quando eu vou ver eu estou me pegando dizendo sim? Eu não estou conseguindo dizer não. Por que muitas vezes eu gostaria de ir por um caminho, mas quando eu vou ver, eu estou indo exatamente para o caminho oposto em relação aos meus familiares? Por que muitas vezes eu queria reduzir a quantidade de carga horária de trabalho, e quando eu vou ver, eu estou exatamente aumentando a carga horária de trabalho e fazendo aquilo que eu me sinto que aquilo está me escravizando? O Enneagrama, ele ajuda a gente a mapear todos esses traços comportamentais e a gente entender com muita profundidade os motivadores e os sabotadores. E eu desenvolvi uma metodologia dentro da apometria somática que ela ajuda você a mapear com muita clareza as memórias, os registros que estão ligados a cada eneatipo, certo? E eu vou estar começando a falar um pouquinho sobre isso hoje, na aula que eu vou fazer já já, às 20 horas. E eu te convido a você entender melhor sobre isso, já me seguir, se você ainda não me segue, e com isso, você trilhar um cenário de transformação, de autopercepção, a partir dessa aula gratuita, que basta que você escreva aqui na live Grupo VIP. Ao você escrever Grupo VIP, eu vou entrar em contato com você e você vai poder dar continuidade numa conversa com o meu assistente virtual, o Dan, e você vai conseguir entrar no grupo de avisos VIP, tá certo? Esse grupo é por lá que eu vou enviar o link da aula gratuita, que vai ser hoje às 20 horas. Então vamos entender um pouquinho. O Enneagrama, ele não é só uma teoria. O Enneagrama é um sistema de 9 arquétipos de personalidade. Ene, do grego, está ligado a 9. Grama vem de um desenho geométrico, que está ligado ao grego gramos. Então, o Enneagrama é um desenho de 9 pontas, um desenho geométrico, que fala de 9 arquétipos de personalidade. Esses 9 arquétipos de personalidade, eles têm motivadores e eles têm sabotadores. Eles têm pontos fortes e também têm pontos de sabotagem. E tem pontos que geram um movimento de sombra. E que muitas vezes essas sombras que você pode ter e que não sabe, isso faz com que muitas vezes você gere uma auto-obsessão inconsciente. E aí onde está o grande perigo. Porque essa auto-obsessão, ela acaba gerando um cenário disfuncional, seja no seu relacionamento afetivo, seja com seus amigos, seja com a sua família, seja no seu trabalho, que é onde você mais passa tempo ao longo da sua rotina de vida. Está entendendo? E aí, quando você menos espera, você está repetindo exatamente aquilo que você nem queria que você pudesse repetir. Então, a gente vivencia o Enneagrama na prática, entendendo o que eu faço, e não só o que eu faço, mas os motivadores daquilo que eu faço. Então, quando você começa a entender esses motivadores, isso começa a fazer muita clareza. E eu vou começar a trazer um esboço sobre isso hoje à noite, numa aula gratuita, que você vai ter uma grande oportunidade de entender e de você ilustrar.
Ah, Daniel, eu não posso participar dessa aula hoje. Eu vou ter um compromisso, eu vou ter uma outra coisa. Não tem problema. Você pode entrar no grupo de aviso e você vai conseguir entrar na comunidade Espiritualistas Despertos. Nessa comunidade eu já tenho 90 aulas que eu venho fazendo nessas mesmas segundas-feiras, nesse mesmo horário, e você consegue assistir ela no seu horário. Você faz o seu horário, do seu jeito, do seu ritmo. E no final de cada aula dessa, você vai ter uma possibilidade de desenvolver uma meditação poderosa que você vai desenvolver e que eu vou fazer ela junto com você hoje. Você que vai estar participando, certo? Então, eu, se fosse você, eu estaria lá presente. Porque é uma grande oportunidade de você entender sabotadores, geradores de autoobsessão, porque nem tudo é espiritual, tá certo? Tem coisas que são emocionais, tem coisas que são mentais. E esses atributos mentais e emocionais, eles vêm da nossa personalidade. Então, quando você começa a entender isso, você começa a ficar mais autorresponsável. Você começa a ficar mais autossuficiente. E isso é poder, isso é libertação, isso é liberdade, certo? Se você tem alguma pergunta, traz ela aqui para mim. A sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas, tá bom? Para isso, basta que você já aperte aqui em me seguir, ative as notificações e aí a plataforma ela vai permitir que você possa ir aqui embaixo, no cantinho onde tem a interrogação, a caixa de interrogação, e você pode compartilhar a sua dúvida comigo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Você que não me conhecia, eu sou Daniel Hamid, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E o meu objetivo é te ajudar de verdade a você se transformar de maneira prática, direta, segura e assertiva, ok? De maneira que você possa se transformar. Você, mulher empreendedora, você, mulher terapeuta, você, muitas vezes, você resolve vários problemas ao longo do dia, ao longo da semana. E isso faz com que você, muitas vezes, tenha problemas que, às vezes, nem você mesmo sabe porque, como que você consegue resolver tanto problema e não surtar, né? Mas, muitas vezes, esse não surtar, ele acaba se manifestando com problemas psicossomáticos. Muitas vezes, essas questões emocionais, elas ficam gravadas e guardadas no nosso corpo, no nosso soma. Por isso que é chamado de somatório, soma. Somatório de questões psicossomáticas. Então, quando você começa a entender esses movimentos de motivadores, de sabotadores da personalidade, você começa a entender que muitas vezes somos nós mesmos que fazemos isso e a gente não consegue perceber. Então, o conhecimento é a base. O conhecimento é a grande base de transformação. Tudo no mundo começou a partir de um entendimento mental. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Existe esse aparelhinho aqui que é um sino-pim. Esse sino, ele tem duas hastes que fazem sons diferentes. Essa aqui faz um som e essa aqui faz um outro som. Percebe a diferença? Ó, a diferença? Então são dois sons. Esse sino, com esse bastãozinho, antes de ele existir no físico, ele começou a existir no plano mental. No plano espiritual. Depois do plano espiritual, ele começou a ser atualizado no plano mental. Depois do plano mental, alguém idealizou, desenhou isso aqui com a estrutura de madeira, com um ferrinho, com outro, com uma liguinha, com uma hastezinha. E isso foi idealizado no plano mental até conseguir alguém materializar isso no plano físico. Então, o nível físico, ele é o último passo, ele é uma atualização. E aí eu quero trazer essa reflexão para você. Quantas coisas, de repente, para você estão no plano mental e você nunca conseguiu implementar? Quantas coisas você criou, você inovou, mas está tudo na sua mente. Você não consegue implementar. E isso, muitas vezes, está ligado a sabotadores da personalidade. Tem alguns perfis de personalidade, que eu não vou me aprofundar aqui nessa live, porque é uma live express, ela faz com que a pessoa crie demais, ela inova demais, mas ela não consegue implementar.
E sabe por que ela não consegue implementar? Alguém tem aqui alguma ideia? Comenta aqui quem tem alguma ideia. Tá gostando do conteúdo? Já me segue e já comenta aqui embaixo qual desses cenários você mais identificou. Quais desses desafios você já se identificou ou que você gostaria de resolver na sua vida e de repente você está fazendo e que está te incomodando demais. Você é mulher empresária, você é mulher empreendedora, o que você gostaria de resolver? Comenta aqui embaixo para poder te conhecer melhor, tá bom? A sua ideia, o seu comentário, o seu desabafo, ele é muito importante para mim, para que eu possa te conhecer. E você que entrar lá no grupo de avisos, ao você adentrar, escrever aqui embaixo Grupo VIP, você vai poder participar de um formulário, uma enquete, para que eu possa te conhecer cada vez melhor. Nesse formulário e nessa enquete, você vai conseguir ter um entendimento claro, assertivo, de eu vou poder te conhecer melhor, você vai poder desabafar coisas comigo, e eu vou poder gerar mais conteúdos, como aulas gratuitas, mais lives, e também eu vou estar sorteando para você uma sessão de atendimento, certo? Além disso, você também vai ganhar 2 presentes. Um presente simplesmente por você entrar no grupo de avisos e um outro presente por você preencher esse formulário que está lá no processo do grupo de avisos. Esse formulário ele é muito importante, tanto para mim, porque eu vou poder conhecer você melhor, quanto para você mesmo, que você vai conseguir trazer as suas dores, os seus desafios, tudo isso você vai poder deixar lá, isso vai ficar guardado somente comigo, tá bom? Para um processo terapêutico, para que eu possa te conhecer cada vez melhor, tá bom? Então, saia da grande nuvem do mar de pessoas curiosos e entre no mar daquelas pessoas que estão de verdade buscando se transformar. E o primeiro passo é você ir lá na minha bio, clicar no grupo VIP de avisos, e você pode entrar por lá clicando no link que está lá na minha bio, ou falando comigo pelo direct, ou escrevendo aqui na hora da live, grupo VIP, tudo caixa alta, e você vai conseguir receber do Dan, o meu assistente virtual, alguns materiais que vai estar sendo enviado para você depois que eu terminar aqui a live, e você vai conseguir ter mais elementos, tá bom? Gostou do conteúdo? Já me segue, já compartilha, para que esse assunto ele é um assunto de utilidade pública. E eu utilizo essas 2 ferramentas nos meus atendimentos. Eu utilizo isso todos os dias e os resultados são impressionantes. Você já imaginou você fazer um mapeamento do perfil comportamental de uma pessoa e junto com esse mapeamento você corrigir conteúdos ancestrais de vidas passadas e dessa vida, tudo através do mapeamento de registros e memórias? Pois é, isso é uma medição que eu faço com a radiestesia. Depois disso, e em paralelo a isso, a gente mapeia os conteúdos e corrige eles com a apometria somática. Só que existem alguns conteúdos que, por mais que você corrija eles e zere essa memória, essa influência, sabe o que acontece? Esses conteúdos, eles se repetem. E sabe por que eles se repetem? Porque, muitas vezes, nós mesmos abrimos. Só que a gente não sabe disso. É inconsciente. A gente abre por conta dos conteúdos da nossa personalidade. E esses conteúdos, eles estão lá no período do 0 aos 12 anos. Esse é o período de formação da personalidade. E é ali que é formada a personalidade e é ali que é manifestado esse cenário e esse contexto por muitas pessoas. E ali é que muitas vezes nós ficamos presos ali, às vezes durante uma vida toda, se a gente não trabalhar esses conteúdos de autoconhecimento. Então, se isso que eu estou falando com você está fazendo sentido com você, então já me segue, já entra no grupo de avisos, tá bom? Porque daqui a 30 minutos, exatamente 30 minutos, eu vou estar fazendo uma aula gratuita. E você tem uma grande oportunidade de vivenciar isso, tá bom? Então, eu te aguardo já, logo mais em 30 minutos, para a aula gratuita, às 20 horas. E vou ficando por aqui. Já te peço que você já me siga, tá bom? E eu acredito de verdade que essa aula de 1 hora vai ter conteúdos, vai ter assuntos interessantes e vou estar
trazendo uma grande oportunidade para você, uma grande novidade, que eu vou fazer isso já no final dessa aula com uma meditação, que eu preparei ela com muito carinho. Essa meditação ela vai ser no final dessa aula e você pode usufruir de tudo isso com muitos benefícios, tá bom? Pre-Fortes, a gente pode conversar depois no individual, tá bom? Depois da aula gratuita, eu me coloco à disposição. Você pode mandar um oizinho lá pelo WhatsApp, tá certo? E a gente pode até, de repente, conversar. Depois que terminar a aula gratuita toda, eu já te convido a você já entrar na aula gratuita comigo, tá bom? E com isso você até poder me conhecer melhor. Eu acho que é importante a gente poder interagir. Vou falar um pouquinho da minha história, vou falar um pouquinho da minha formação e eu vou conseguir ter mais tempo suficiente para poder compartilhar mais aprofundamentos, coisa que aqui eu não iria conseguir, tá certo? Então, eu te convido a você clicar aqui, grupo VIP, escrever tudo junto, tá bom? E a gente pode até ter uma conversa, Pre-Fortes, no final da aula gratuita. Então, eu te convido a você entrar, tá bom? E a gente pode ter um papo, bater um papo sem compromisso e eu ver como é que eu posso te ajudar. Eu trabalho com 4 ferramentas. E essas 4 ferramentas eu utilizo elas para atendimentos individuais ou para mentorias coletivas. E aí, a partir disso, eu vejo o que é melhor para você. Se é você fazer um atendimento individual, se é você fazer uma mentoria coletiva para resolver uma questão específica que eu estou resolvendo de um grupo, ou se é você consumir algum curso que eu tenho já pronto e gravado de acordo com a sua necessidade. Tudo vai depender do seu momento, do seu cenário e da sua real necessidade. Então, o meu objetivo realmente é poder te ajudar a você se transformar. Como que vai ser vai depender de como que você está. Então, por isso que eu quero te conhecer melhor. Tá bom? Maravilha. Então, eu te aguardo lá, tá certo? Muito bom. Gostou do conteúdo? Já me segue e já compartilha, tá bom? E eu te convido a você já seguir, clicar aqui Daniel, H-A-M-I-D-O, e você fazer parte dessa rede de pessoas que estão buscando se transformar, tá bom? E se você não puder participar da aula gratuita, não tem problema. Você pode entrar na comunidade Espiritualistas Despertos. Essa comunidade, ela tem 2 formatos. O formato avulso, que você investe apenas R$ 60 por mês, ou o formato anual, que você tem 12 meses de acesso a 90 aulas que já estão gravadas e mais ainda as que vão surgir. Essa de hoje, ela já vai subir na plataforma dentro de 48 horas, onde você investe 12 parcelas de R$ 45 por mês. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo para você um excelente abraço, uma excelente noite e até já já para a aula gratuita. Tchau, tchau.